Dele aqui. E Ótimo, voltamos, muito bom. Vênia, com essa. Voltamos. Viu a música? Ouviu a música aí, doutor Vênia? Ouvi a música nossa, Cio da Terra, de Milton Nascimento e Chico Buarque. Mas é bonito demais Olha, a conta, né? além dessa música ser assim muito sonora, muito bonita, tem uma melodia muito bonita, Ah, a letra, quando eu vi esse final da letra assim, eu fiquei extasiada, né? Porque que coisa assim maravilhosa que é a pessoa perceber isso, né? é o cio da terra. Cio da Terra. Cio é a época de reprodução dos animais, Hum. né? Então, eles têm os períodos de reprodução, é chamado de cio na fêmea, né? É o cio, e ele fala cio da terra, imagina. É, e também tem uma música aqui, vou brincar agora. Quem canta? Ele voltou, o boêmio voltou novamente. Nelson Gonçalves. É que aqui vamos cantar pro ouvinte. É, o ouvinte voltou. Tá, Bom, ouvinte, estão mandando aí para a senhora, os ouvintes, que tem um ouvinte que vai, ouvinte que volta, ouvinte voltou e falou que programa bonito que a doutora Ivine está fazendo. Essa olha, música fechou essa tudo. música fechou tudo, olha. É. Eu sou assim, vidrada com música, alucinada com música, desde pequena, né? Porque eu morava, meus amigos, nasci e fui criada numa cidade muito pequena do interior de São Paulo. Ah, E naquele tempo, estou com mais de 80 anos, não tinha televisão, não tinha ah, essas coisas que nós temos hoje. Como é que você se comunicava com o mundo? Pelo rádio. Por é. isso que eu adoro fazer programa de rádio, porque o rádio tem assim um valor de comunicação que é absurdo, né? Então, por exemplo, eu pego meu carro, hoje cedo eu fui no mercado, que a primeira coisa que eu faço, eu já viajo automático, eu ligo o carro, já aparece o som do rádio, né? O rádio é um instrumento extraordinário. Bom, Ah. então, e a gente, toda a casa lá da minha cidade ligava o rádio de manhã, quando Hum. acordava, e desligava quando ia dormir. Ou ficava o dia inteiro, a gente ouvia notícia, música, ouvia entrevista, ouvia de tudo. Olha, Jogo doutor, de futebol. Olha, doutora Ivênia, eu gosto quando a senhora está fazendo o programa, e o Enéas também, que a gente sempre foge um pouco do tema e fala de algumas outras coisas, né? Mas é a Ontem, vivência da gente, né? ontem eu estava em casa e entrou no meu WhatsApp um amigo meu de muitos anos atrás, quando eu entrei na Boa Nova em 86. Sim. Ontem ele ligou para mim e tal, que ele faz aí na Tupi FM e dos outros lugares ele faz o sertanejo. E ele falou uma coisa, doutor Ivene, é verdade. Mas eu não deixo cair, eu não me afasto. Fala logo. O rádio está indo embora. Ele falou assim que o rádio está indo embora, não está indo embora. O Não, rádio não. não vai embora nunca, doutor Ivene. Pronto. Não tá indo embora, não. Se Já foi. depender de mim, não acaba, porque, olha, o rádio é uma coisa absurda. É, O rádio tem uma memória, tem história, meus amigos. O rádio tem história. Pronto, já falei, já Nossa. falei, já Bom, falei. vamos lá, vamos tocar o programa. Então, eu estava dizendo, né, da parte óssea da cabeça, que é o crânio, e à medida que a gente vai evoluindo no passar dos tempos, o crânio vai aumentando, principalmente na região, como é que chama essa região aqui, Luiz? Ó, da testa, região frontal. Não estou te ouvindo. Como Acho que que é? você. Como que é, doutor Região Ivene? frontal. A parte que mais desenvolve do crânio do cérebro é a região frontal. À Por frente, quê? aqui À à frente, frente. ó. À frente. Porque ela trabalha, desculpa, ela trabalha com tudo que é da inteligência, memória, raciocínio, tudo é aí na região frontal, né? Agora, será que nos animais também é assim? Nos animais também é assim. Se a gente pegar desde o cérebro dos peixes, depois dos anfíbios, né, das rãs, dos sapos, depois dos répteis, dos mamíferos, é assim também. Toda espécie que tem cérebro tem um modelo só.
o que vai aumentando é o número de neurônios e o cérebro vai crescendo, principalmente na região frontal, né? Então, assim, particularmente nos mamíferos, que são os animais com os quais eu trabalho, né? O nosso modelo é o cão, é o cavalo, o gato. A gente trabalha pelo menos com 5 espécies na veterinária. Então, a parte que mais se desenvolve, eu também já notei, é a região frontal. Porque os animais são muito inteligentes também, né, meus amigos? Agora, será que os animais também têm, como nós, assim, essa coisa de ficar pensando? Os animais pensam, né? A gente sabe Ah, disso. todas as vezes que Então, a senhora fala isso, eu tenho que falar da minha cachorra, do meu cachorro que pensa o cachorro bem, Dedé, o cachorro bem, cachorra? Então fala bem, aí, doutor Luiz. Ivênia. Quando ele vai subir no sofá, que ele olha para a gente, ele desce. Ela também. É, É, pensa ele muito. sabe, ele pensa, porque ele fala, bom, se eu subir, ele já tem a noção de causa e efeito. Ele fala, Ah, bom, ah. se eu subir no sofá, que é uma coisa que o Luiz não quer, não vai dar certo. Então ele não sobe, Se né? eu passar perto da cachorra, ela vai brigar comigo, porque ela para brigar com ele, ele passa longe, ele nem vai. Cada um vai para Ela é lá. teimosa, né? Ela que manda. Pensa muito, doutor. Olha, aqui em casa, eu não tenho mais animal, mas vem a gata da minha filha, ela tem 2 gatas. Uma é só eu abrir a porta e ela vem aqui, Viviane. Ela vem aqui, sabe o que ela faz? Ela vai tomar o leitinho dela e tudo. E depois, o que que ela gosta? Se eu bobear e não fechar a porta do meu quarto, ela vai lá e se enfia embaixo do cobertor. E eu não gosto que gato e cachorro fiquem em cima da cama, né? Eu não durmo na casinha deles, e eles também não dormem na minha cama. Tem a caminha dele, tem o tapetinho. Então, eu pus tapetinho em 3 sofás que eu tenho lá na sala da televisão, na antessala do outro quarto de visita. Eu ponho um tapete e ela já sabe que ela pode dormir ali. Mas é só eu me descuidar, ela vai lá e ela gosta, mas ela sabe. Às vezes eu estou aqui por perto do computador e meu quarto é logo ali atrás. Eu vejo ela passar e eu falo, Boni, não. Aí ela volta, ela sabe que não é por ali. Doutor Olha Ivene, quem aqui, que fala que o animal não pensa, doutor Ivene? imagina, quem fala é porque não A sabe, senhora né? várias vezes a senhora fala da barata que vai pegar o chinelo, o que que acontece? Não Ela é? fica esperando lá, Luiz, pode É. bater o chinelo Ah, na minha cabeça. não, então Ah, como tá uma certo. barata pensa, um rato É uma pensa. barata pensa, um rato pensa, eles têm cada um o seu pensamento na medida do seu nível evolutivo, né? Então, cuidado aí com o seu animal, aí, com o seu animalzinho dentro de casa, o que você vai É, fazer ou deixa de fazer. Se você maltratar ou fizer qualquer coisa, ele pensa, é gente. verdade. Ele pensa mesmo. Bom, então, meus amigos, hoje eu estou falando especificamente da evolução do pensamento humano, porque assim, é pela evolução do nosso pensamento que nós vamos poder estudar, compreender as coisas, para entender o que está acontecendo, não é? Mas os animais também estão em processo evolutivo. Aliás, no Livro dos Espíritos, na questão 599, Kardec pergunta: os animais podem escolher a espécie que preferiam encarnar? Os espíritos falam não. Eles têm capacidade de escolher. Por exemplo, o Luiz está falando que o cachorro dele, de repente, quer pular em cima do sofá, mas ele olha para o Luiz e ele fala: não, peraí, eu não vou pular porque o Luiz não gosta que eu pule no sofá. Então, ele sabe a relação entre causa e efeito, né? Ele está pensando. Então, os animais também pensam, né? E essa gata que vem aqui também, a Bonnie, quando ela vai entrar no meu quarto para dormir na minha cama, quando eu estou por perto e falo, Bonnie, aí ela fala, não, ela volta. Ela sabe que eu não quero, né? Então, isso é muito interessante, né, meus amigos? Agora, então, meus amigos, tudo que é de pensamento tem a ver com o lobo frontal do cérebro, né? Agora, esse pensamento, o pensamento mesmo, Luiz, você é capaz de dizer de onde vem o pensamento? Da onde vem o pensamento? Ah, às vezes o pensamento vem lá da minha carteira, às vezes vem do meu pagamento, às vezes vem do mercado. Eu tenho um pensamento no mercado, quando eu vou no lugar do café ali, eu fico pensando muito triste, viu? Mas Você ele fala que vem. tem. é, Não, é, não.
Mas, ô Luiz, tá bom. Você está falando o que te motiva a pensar, né? São essas Mas coisas. o Ou tá para pensamento pagar, é. Doutor, ou tá para pagar, o mas o pensamento, ele tem a ver com o cérebro, né? é isso que eu ia falar. Eu estou brincando, Mas mas será que o cérebro é assim, a fonte do pensamento é o cérebro? Quando a gente fala disso, meus amigos, nós temos que entrar no terreno da filosofia. Olha, hein, Luiz, que chique, hein? é, Estamos entrando no terreno da filosofia. Por quê? Existem hipóteses para a gente considerar de onde vem o pensamento. Vem tudo na vida. Porque a ciência, ela trabalha com hipóteses. A ciência, nem nenhuma outra doutrina científica ou filosófica ou religiosa tem posse da verdade absoluta. A gente vai cavucando assim para chegar perto da verdade, mas não estamos com posse da verdade. Então, são possibilidades. Uma possibilidade, chamada materialista, é que o cérebro é que cria o pensamento, né? E outra possibilidade é que o pensamento é criado na mente, na alma, no espírito, em outra coisa que não é o cérebro, e é uma postura chamada dualista ou espiritualista. Então, eu sou dualista. Eu acho que tem o cérebro, ele é o transmissor. Aí na sua rádio, eu não estou é. falando aqui, a rádio não está retransmitindo a minha Ela voz? tem um transmissor, a rádio existe. A FM, a AM, nós temos aqui também um transmissor que chama. É um transmissor, entendeu? É um transmissor. O cérebro, na minha visão, que é dualista, o cérebro é um retransmissor É. do pensamento que é criado na mente. Não é criado no cérebro, né? Mas essas duas hipóteses são possíveis de você trabalhar com elas na ciência. Entendeu, Luiz? Sim. Doutor Ivene, pode ir falando que eu estou fechando o microfone meu aqui, porque Sim, os tá alunos estão bom. descendo a escada aqui, tá? Ah, tudo bom. Então, meus amigos, olha, há muito tempo que dentro da ciência, os cientistas vêm trabalhando com essas duas possibilidades, né? Por exemplo, Hipócrates, que é do século quinto antes de Cristo, até hoje em dia, os médicos, quando se formam, na formatura eles fazem um juramento, que é de Hipócrates. Olha, o Hipócrates é considerado o pai da medicina. Então, a visão de Hipócrates era dualista. Ele falava assim: olha, o cérebro é o órgão mais poderoso do corpo, pois, além do mais, ele é o intérprete da consciência. Ele não é o criador da consciência, nem de pensamento, nem de inteligência, nem de nada. Ele é o criador. Ele é o intérprete da consciência, o cérebro, diz Hipócrates, né? E Aham. muitos outros vêm falando isso também por aí. Bom, agora, quanto ao conhecimento do lobo frontal, eu tenho um livro, meus amigos, de neuroanatomia da década de 70, que fala: a região occipital é que recebe os estímulos da visão. A região temporal do cérebro é que recebe os estímulos da audição. E o lobo frontal tem uma interrogação, que não se sabia bem qual era a função do lobo frontal. Porque os primeiros estudos do cérebro, feitos em animais, sem anestesia, o pessoal fazia o quê? Amarrava o cachorro na mesa, não tinha anestesia nem para ser humano nem para animais, abria a cabeça do cachorro, estimulava lá, aqui e ali, ia registrando, aqui, quando você mexe aqui, ele mexe a perna. Quando você Ah, mexe aqui, ele abre a boca. Então, ele foi fazendo um mapeamento motor do cérebro. E depois um mapeamento sensitivo do cérebro. Como o lobo frontal não trabalha nem com parte motora, nem com sensibilidade, não se sabia o que fazia. Então, começaram a estudar ou desconfiar o que a parte frontal fazia, num caso que aconteceu em 1848, lá nos Estados Unidos. É o caso do Phineas Gage. Phineas Gage. Quem? Quem, doutor Ivene? Phineas Gage. Gage. Ah, tá. Bom, olha o que é. Estavam construindo uma estrada de ferro. Então, contrataram um capataz, esse Gage, com 25 anos,
e a equipe dele era de umas 10 pessoas. Qual era a obrigação do Gage? Era ir à frente, onde era o caminho e onde ia passar os trilhos, e dinamitar pedras. Dinamitar pedras. Bom, ele fez para isso uma barra de ferro assim, como uma coisa assim, de Ah, 1 metro de comprimento, pesava 6 quilos, e tinha uma ponta. Então, quando ele achava uma pedra, ele virava essa ponta para baixo, batia, 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 fazia um buraquinho, mandava alguém pôr pólvora, depois ele virava assim e acertava ali e dava ordem para explodir. Ele se afastava e dava ordem para explodir ah, a pedra. Um dia lá ele se distraiu, alguém falou alguma coisa, ele não saiu, ele estava com essa ponta virada para frente e deram a ordem lá para explodir a pedra. O que que aconteceu? Essa barra de ferro de 6 quilos atravessou assim o olho dele e saiu aqui pela tampa da cabeça e ixi, destruiu toda essa parte do cérebro dele, que trabalhava com inteligência, a área frontal, né? Bom, aí ele foi, a cabeça dele ficou pontuda assim para cima e ele foi levado, estava no meio do mato, né? Foi levado para a cidade e tal, acudiram ele. Apesar de ele sangrar muito e tudo, ele sobreviveu. nossa, E sobreviveu. Mas passaram-se uns 2, 3 meses, começaram a notar que ele mudou de temperamento, mudou de personalidade. Ele era um cara assim responsável, ele chegava na hora, ele comandava bem a equipe dele, ele virou um debochado. Falava as coisas toda atrapalhada, xingava todo mundo, nervoso, bravo. Acabou ficando alcoólatra, caiu num circo, porque o circo, naquela ocasião, era um reduto de anomalias. Era a mulher barbada que tinha problema nas glândulas. Era o anão, né, Luiz? Então, uma porção de gente que tinha alguma coisa diferente era no circo. E ele ia lá com aquela cabeça pontuda assim. deixa eu falar uma coisa, doutor Vênia, Depois de alguns anos, ele morreu. é, É, a senhora vai continuar com o neuroanatomia, evolução do pensamento humano mente na visão humano, na espírita? visão espírita. Ela vai Bom, continuar? bom, Porque o horário eu tenho, eu vou, já estamos chegando no horário, sei. Tá e bom. Eu só aí vou terminar esse pedacinho. a senhora termina de concluir, mas a gente pode, a gente volta de É, novo. só esse pedacinho, é. Ah, Então, meus amigos, a gente vai no próximo programa partir daqui. Como é que se começou o estudo do lobo frontal? Para a gente entender maravilha. como é que o pensamento humano continua evoluindo, né? Porque o cérebro, vou usar a postura lá de Hipócrates, é o transmissor, ele faz a retransmissão do pensamento, da consciência, e É. ele não é o produtor, né? Eu estou contando a história do Finance Gate. Semana que vem eu vou continuar a partir daqui, viu? Então tá bom. Então, meus amigos, Ah, olha, doutora tenham Ivênia, todos. Sim. infelizmente eu vou ter que dar uma notícia para a senhora. Hum. A senhora já não vai mais fazer o programa esse mês. Ave Maria. Então, até o mês que vem. Dia, dia 2, doutora Ivênia, dia 2. Dia 2 dia 1º é domingo, né? 1º de junho. E É. dia 2 já é segunda-feira. Tá bom, eu já vou colocar aqui no meu caderninho, Aí né? a única senhora mora vai ter algum evento junino? Olha, eu estou em São Paulo. Ah, só tá... Acho que dia 4 ou 5 eu irei para Jaboticabal. Hum. Porque no dia 7 eu irei fazer uma palestra em Tambaú. Mas vai lá ou vai ser por remoto? Vou lá. Sabe por que que eu quero ir lá? Ah, Eu morei em Tambaú quando era criança. Lá o espiritismo, naquela época, coitado, o espiritismo não tinha chance nenhuma por conta do padre Donizete. hum. Mas agora o espiritismo está, então me convidaram, eu vou lá ver como é que está essa cidade. Eu morei lá, nem sei mais, nunca mais voltei lá. Tambaú. Que maravilha, hein? Então, se tiver cartaz, eu te mando, viu, Luiz? Manda para mim as fotos. Doutora Ivênia, manda foto para mim. Se a senhora mandar o link, eu não consigo colocar lá. Manda as fotos. Ah, é que Tá eu bom, mando o link para a senhora, né? tá bom então.
Então, até Doutor mais, Vênia, até gente. dia 2. Até dia 2, pessoal. Boa semana, Sabe viu? que nós vamos, Tchau. sabe que nós vamos ter aqui agora, a 1 hora, doutor Vênia? Hum, Programa de esporte do colégio aqui onde que eu estou agora. que legal, que É, legal. os Parabéns, Luiz. meninos vão fazer esporte aqui agora, doutor Vênia. Muito bem, parabéns. Então Tá tá, bom. gente. Até mais, viu? Tchau, doutor Vênia. Tchau, até mais. Você ouviu o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação: doutora Irvênia Prada. Família Web Rádio. O mundo